Quero fazer uma pergunta para vocês antes da gente iniciar. Tem alguém que está com sede de ouvir a palavra do Senhor? Uma outra pergunta. Se agora, nesse exato momento, Jesus viesse aqui e falasse para você: não dá mais para você voltar para sua casa, daqui mesmo nós vamos subir. Daqui mesmo nós vamos subir. Eu estou vendo os irmãos meio com medo, né? Calma, é só uma pergunta. Você teria alguma coisa no seu pensamento na hora que você pensaria: poxa, e aquilo que eu deixei? Poxa, e aquela pessoa? Poxa, mas fulano que eu nunca falei de Jesus para ele. Poxa, e a minha família? Poxa, e o meu trabalho? Poxa, meu carro encostado aí. Ou você ouviria de Jesus e não pensaria duas vezes e diria: Senhor, eis-me aqui, simbora. Meus irmãos, eu digo isso com muita tristeza no coração. Nós estamos conectados demais com as coisas desse mundo. Qual foi a última vez que você deu tudo de si para Deus? Num culto apenas. Qual foi a última vez que você entrou no templo e havia uma atmosfera de glória tão pesada e tão forte que você não conseguia se mexer? Que você não conseguia respirar direito? Porque você queria ver Jesus. Porque você queria estar em Jesus. Porque aquele momento seria um momento para você. Se você não tem vivido isso, duas coisas podem ter acontecido. Uma delas, você mudou. E a segunda dela, Deus mudou. Qual você acha que é a resposta certa? A resposta é que nós mudamos. Deus não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele é o mesmo e continua mudando e transformando vidas até hoje. Você lembra quando Jesus te encontrou? Você lembra, meu irmão, minha irmã? Você lembra quem era você? Você lembra quando Jesus veio ao seu coração? Porque eu não estou dizendo de seguir uma cartilha e de ir à igreja no domingo. Eu estou falando de Jesus tomar o seu coração por completo. Eu estou falando de Jesus ser o seu bem mais precioso, o tesouro mais precioso para você. Nós vamos falar um pouco hoje sobre santidade. Como assim santidade, pastor? Nós vamos falar, e o tema da mensagem hoje é fendas na santidade. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 7. Amém? Todos nós temos ou deveríamos ter um duplo testemunho de vida. O que é um duplo testemunho de vida? O primeiro é o dia em que nós falamos: eu aceito Jesus no meu coração, eu quero que Jesus venha ao meu coração. E o outro testemunho é quando Jesus toma a nossa vida por completo. Você lembra disso? Você passou por isso? Ou desde que você está em Cristo, desde que você levantou a sua mão
não sei de onde você veio, mas provavelmente você fez isso, levantou a sua mão, aceitou Jesus, desde aquele dia você é o mesmo, ou teve algum momento em que Cristo se tornou mais real para você? Não estou falando de ir a um culto e cantar louvores e chorar. Eu estou dizendo que você passou a ser uma outra pessoa. Os seus desejos começaram a mudar. Você não desejava mais o pecado como desejava outrora. Você começou a querer olhar para Cristo. Você começou a buscar santidade. Você começou a renunciar a tudo aquilo que atrapalhava a sua vida. Todos nós temos esse duplo testemunho. Nós vamos ler o versículo 1, nós vamos continuar falando a respeito disso. Versículo 1 de 2 Coríntios, capítulo 7, está escrito: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Vamos ler novamente. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Paulo está escrevendo aos Coríntios, e todo mundo conhece um pouco a história dos Coríntios. Dentro da igreja de Corinto havia um monte de pecado. Havia pessoas fazendo sexo ilícito com a própria família. Havia uma bagunça. Havia um mau uso dos dons espirituais. Ninguém entendia a palavra direito. E era uma bagunça. Paulo está escrevendo para eles para que, visto que temos essas promessas, as promessas de Deus, qual promessa? A promessa do Espírito de Deus, a promessa que Ele estaria conosco até o último dia. Nós devemos nos purificar de tudo que contamina o corpo e o espírito, tornando-nos cada vez mais santos. Nós vamos falar um pouco sobre santidade. Infelizmente, não é um assunto muito falado hoje em dia. Santidade não tem sido muito tema dos púlpitos dos nossos dias. Não tem sido o tema central de muitas igrejas hoje em dia. Muita gente deixou de tocar nessa palavra, santidade. Por quê? Porque agora não precisa disso, pastor. Pastor, esse negócio de santidade aí ficou no passado. O negócio agora é graça. O negócio agora é dispensação da graça. Eu não preciso ser santo. Eu não preciso estar santo de uma forma que Deus olhe para mim e me veja como um ser que está buscando a face dele do modo mais correto possível. Eu não preciso estar diante de Deus de uma forma que Ele olhe para mim e veja que eu tenho lutado contra o pecado. Porque quando Deus olha para mim, pastor, Ele vê um filho dele, e isso é suficiente. É suficiente que Ele olhe para mim e me ame. O amor de Cristo é suficiente para mim, completamente. Mas isso não é suficiente. Nós temos vivido um tempo que muitos teólogos chamam e têm chamado de hipergraça. Eu não sei se vocês já ouviram falar do que é hipergraça, mas é um movimento que cresceu oriundo da teologia da prosperidade, mas que teve agora uma nova roupagem. Agora está um pouco diferente, não é mais aquele movimento, né, que falava, olha, se você não der dinheiro, você vai morrer. Se você não der dinheiro, você vai sempre ser essa pessoa miserável. Não é mais um movimento que diz isso. Mas agora é um movimento que diz que a graça de Deus é suficiente, mas para por aí. O que é a hipergraça? É Deus me ama, não importando o jeito que eu esteja. Deus me ama, mesmo que eu seja um pecador, mesmo que eu não me arrependa, mesmo que eu não busque a face dele, mesmo que eu gaste todos os meus dias
no pecado, Deus ainda assim me ama. Isso é o que a hipergraça ensina. Então, santidade perdeu, não está na moda mais essa palavra. Poucas pessoas falam sobre santidade, mas é de suma importância que nós falemos sobre isso. Santidade, se você for procurar no dicionário, por exemplo, vai dizer que é um estado de santificação, pureza, virtude. Muitos crentes em Cristo, eles começaram a caminhada buscando santidade. Cada um de vocês que está aqui, eu tenho certeza que quando Jesus te encontrou, você era aquela pessoa que queria ser santo. Você não queria pazes com o pecado. Você não queria estar perto de qualquer coisa que te influenciaria a pecar. Você se esforçava, lutava contra você mesmo, lutava contra o pecado que há em você. Muitos crentes em Cristo começaram a sua caminhada buscando santidade, lutando contra o pecado. Porém, depois de algumas derrotas, se entregaram a um estado de degeneração. Como assim? Buscavam a santidade, mas como eram derrotados pelo pecado, muitas vezes, aí eles chegaram àquela conclusão, dizendo, olha, não consigo vencer o pecado, então vou me entregar completamente ao pecado. Então eles se entregaram ao estado de degeneração e pecado. Entregaram as armas, pararam de lutar, pararam de acreditar que o pecado venceria. Pararam de acreditar, que eles venceriam o pecado. Eles deixaram de acreditar nisso. Por isso hoje nós temos um punhado de crentes, se não a maioria deles que está preocupado em ser bons. Estão preocupados em ser bons e não estão preocupados em ser santos. Eles estão preocupados em ser um mocinho bom, ao invés de ser santo. A Bíblia não diz sede bons. A Bíblia não diz sede garotinhos bons, menininhas boas. A Bíblia diz sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. A Bíblia diz sede santos. Mas, para começar, uma pergunta se faz necessária nessa noite. Você está dizendo, pastor, que um cristão pode ser santo? É isso que você está dizendo? Um cristão pode ser santo? Quem acha que um cristão pode ser santo, levanta a mão. Está todo mundo achando que é uma pegadinha, né? O cristão pode ser santo? A resposta de pronto é sim. Sim, ele pode. Nosso problema é que nós entendemos a palavra santo apenas em seu significado referente a Deus, referente ao Senhor, à santidade, à majestade de Deus. Mas a palavra santo significa separado. Separado de quê? Nós cristãos somos separados para Deus, separados do sistema que rege o mundo. Então, por isso que a Bíblia nos chama de santos, porque nós somos separados do sistema que rege esse mundo. Deus nos escolheu e nos separou para Ele, da mesma forma que Ele escolheu o povo de Israel na antiga aliança. Ele escolheu o povo de Israel, escolheu o povo que seria um povo que Ele se manifestaria através desse povo. Aliás, irmão, tudo na vida cristã começa com a doutrina da eleição. Não tem como você tirar isso da Bíblia. Deus começa escolhendo o seu povo. E a própria palavra santo significa um povo separado para Ele. Então, nós podemos ser santos. Nós podemos e somos santos aos olhos de Deus. Nós cristãos somos separados para Deus. O apóstolo Paulo, sempre quando ele escrevia uma carta para uma igreja, Éfeso, Tessalônica, ele sempre endereçava a carta dizendo assim: aos santos
da igreja em Éfeso, em Tessalônica, por exemplo, na Galácia. Ele escrevia e dizia: aos santos da igreja tal. Será que Paulo chamaria os crentes de santos, mesmo acreditando que eles não podiam ser? Será que Paulo chamaria os cristãos de santo, mesmo isso não sendo verdade? É claro que não. É claro que não. Agora, os crentes podem ser santos porque Deus diz que eles podem ser santos e ponto final. Deus diz que você pode ser santo. Deus diz que você pode e deve buscar santidade. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Nós nunca antes na história fomos tão ricos. A igreja nunca antes na história foi tão rica como hoje. A igreja nunca antes na história foi tão glamurosa, tão famosa. Nós temos tudo. Nós temos tudo. Exatamente tudo. Parafernália, som bom, música boa, pregação bom. Temos pregação boa, nós temos horários em televisão. Embora eu tenha plena convicção que nenhum programa desses de TV prega Jesus Cristo. Mas a igreja tem programas de televisão, rádio, mas nunca antes na história também nós estivemos tão frios, tão congelados, tão apáticos, tão vazios, tão distantes daquilo que Deus nos chamou para ser e fazer. Nunca antes nós oramos tão pouco. Nunca antes nós buscamos tão pouco. Há brechas, há fendas em nossa santidade. Há buracos em nossa santidade. E as mesmas pessoas que hoje têm amado o pecado, se entregado ao pecado toda semana, no domingo, pasmem, são as mesmas pessoas que oram pedindo avivamento. Não há possibilidade de Deus enviar um avivamento sobre nós, enquanto nós continuarmos amando nós mesmos. Não há possibilidade de nós sermos santos, enquanto nós amamos o pecado. Amamos o nosso estilo livre. Não há avivamento sem lágrimas de arrependimento. Qual foi a última vez que você chorou pelo seu pecado? Não, pastor, isso daí não é para mim. Ah, não é, né? Qual foi a última vez que você desejou mais a Deus do que qualquer outra coisa? Qual foi a última vez que você disse para o seu marido, para a sua esposa: eu preciso orar, eu preciso buscar a Deus? Qual foi a última vez que você se entregou completamente na mão de Deus e teve dificuldade de parar de orar? Porque a presença de Deus estava tão forte sobre você que você não conseguia parar. Não há avivamento e não haverá avivamento sem alinhamento antes. Eu já disse isso daqui na igreja, mas é necessário falar. Nós precisamos ser alinhados na vontade de Deus. Nós precisamos ser alinhados buscando a face do Senhor, buscar a sua face como se nada mais importasse. Como se nada mais importasse. Então será possível o fogo arder novamente no altar. A Bíblia diz que o fogo arderá continuamente no altar. Mas sabe o que tem sido verdade nos nossos dias? O coração dos crentes estão cheio de cinzas. Porque o fogo já foi perdido faz tempo. Já foi perdido faz tempo. O Espírito Santo precisa vir e varrer essas cinzas, para que o fogo possa arder novamente no altar. Pastor, como assim? Você está falando, eu preciso desse fogo? Eu preciso desse poder? Eu preciso dessa santidade? Sem ela você não consegue ser um cristão de verdade.
sem o fogo de Deus no seu coração, sem santidade no seu coração, a Bíblia diz que você nem verá o Senhor. Você não verá a Deus. Levítico, capítulo 20, verso 26 diz: Sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo. Separei-os de todos os outros povos para serem meus. Deus diz isso para a igreja dele também. Sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos, porque eu separei vocês de todos os povos dessa terra. Pastor, não tem um motivo para ser santo. Você não tem um motivo para buscar a santidade. Está aqui, o maior deles. De todas as pessoas da face dessa terra, Deus escolheu você. Você nunca parou para pensar nisso? De tanta gente nessa terra, Deus escolheu você. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, diz o seguinte: Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: Sejam santos, porque eu sou santo. O que tem a ver santidade? O que tem a ver santidade com vida de Deus? O que tem a ver santidade em eu estar mais perto de Deus? Tem tudo a ver. Você não busca a santidade por causa da santidade. Você busca Jesus Cristo. A Bíblia diz: buscar o Senhor. Buscai a face do Senhor. E buscai enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Nós devemos invocar o Senhor enquanto Ele está perto. Algo que nós precisamos fazer nessa noite. Primeiro, distinguir a palavra santa, santo, direcionada a nós, e a palavra santo, direcionada a Deus. Santo, como eu disse, significa separado. Nós somos separados para Deus, separados do sistema que rege o mundo. Deus, a palavra santo direcionada a Deus, é totalmente diferente. Porque Deus não é separado de alguma coisa, Deus é separado de tudo. Deus é separado de tudo completamente, porque não há outro como Ele. Não há ninguém como Ele. Deus não existe. Como assim, pastor? Deus não existe. A Bíblia diz que as coisas existem nele. Só o que existe é aquilo que foi criado. Deus não foi criado. Deus cria todas as coisas. Então, a palavra santo direcionada a Deus é completamente diferente de nós. Nós não podemos ser santos na mesma proporção que Deus é santo. E nós buscamos ser santos não porque somos perfeitos. Santidade não é perfeição. Santidade não é ser perfeito. Buscar santificação não é buscar ser perfeito. Nós caminhamos para isso. Mas buscar santidade é nós buscarmos o Senhor. Buscarmos a Deus como se nada mais restante importasse. Como se Ele fosse tudo que nós desejamos. Deus é tudo que você deseja, irmão? Pastor, eu desejo várias coisas. Eu também desejo várias coisas. Mas eu quero dizer qual é o seu maior desejo. Qual é o seu maior anseio? Será que é o Senhor? Deus é tão santo que a Bíblia diz que Ele não tolera o pecado. Sabia disso? Sabe aquela história que fala: Deus ama o pecado, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado? Quem já viu essa frase? Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deixa eu te dizer, não tem cabimento uma coisa dessa. Não tem como Deus amar o pecador, Deus amar o pecador e não amar o pecado.
A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Deus puniria o pecado. Agora, que sentido tem? Se Deus só ama o pecador, mas Ele odeia o pecado está em quem? O pecado está no pecador, não é? Como que Deus vai punir o pecado fora de você? Não tem sentido. Deus odeia o pecado e Deus odeia o pecador. Misericórdia, pastor. Era o que eu precisava para mim ir para uma outra igreja. Deus odeia o pecado e Deus odeia o pecador, sim. Até o momento que esse pecador se arrepende. Porque a Bíblia diz que todos nós éramos inimigos de Deus. Os inimigos se odeiam. Nós poderíamos não falar abertamente assim, eu odeio a Deus, mas as nossas ações diziam isso. Os nossos pecados diziam que nós odiávamos a Deus. Mas a partir do momento que nós nos arrependemos, que nós estamos em Cristo, é uma outra história. Porque aos olhos de Deus agora a justiça de Cristo foi imputada a nós. E nós somos filhos de Deus. Meus irmãos, se Jesus Cristo não tivesse feito um caminho com seu sangue até o Pai, nós não teríamos a possibilidade de entrar, sequer entrar na sua presença. Se Jesus Cristo não fizesse um caminho com sangue, nós não teríamos a mínima possibilidade de estar diante de Deus. Então nós não somos santos como Deus é santo. Deus não ordena ser de santos como eu sou santo, da mesma forma que eu sou santo. Ele diz ser de santos porque eu sou santo. É uma proporção totalmente diferente. Agora, nesse texto e em vários outros, nós entendemos que a santidade é um processo. É um processo. O próprio texto que nós lemos diz aí, quem está com a Bíblia aberta ainda? Diz o quê? Um pouquinho à frente, aí na leitura, diz o quê? Tornando-nos cada vez mais... O que é isso? Nós entendemos que a santidade é um processo. Ele diz, tornando-nos cada vez mais santos, ou seja, é progressivo. Nas versões mais antigas, como Almeida diz, aperfeiçoando a nossa santidade. Olha que interessante. Tem como eu aperfeiçoar a minha santidade? Tem. Como que você aperfeiçoa a sua santidade? Buscando santidade. Santificando você. Buscando a face de Deus. Renunciando o pecado. Renunciando o erro. Aperfeiçoando a nossa santidade. Agora, pastor, eu estou há muito tempo parado. Eu estou há muito tempo sem orar direito. E eu já tentei fazer, mas eu não consigo. Eu me sinto mal, me sinto como se eu não estivesse bem com Deus, Deus não estivesse bem comigo. Eu não consigo buscar a santidade, eu não consigo orar direito. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Você só vai conseguir fazendo. Você só vai buscar santidade buscando a face de Deus. Não tem outro caminho. Não tem um outro caminho, não tem um lugar mais perto. O caminho da santidade é o mesmo caminho a Deus. É oração, é jejum, é busca incessante. O processo é contínuo. Que nos leva ao entendimento que eu devo buscar ser santo, eu devo cavar mais fundo, eu devo manter os meus joelhos cada vez mais perto da oração. Sabe qual o problema dos nossos dias hoje? Das pessoas hoje? É que na mente delas, eu não estou dizendo na verdade, mas é que na mente delas, elas não têm tempo para isso. Isso deixou
de ser uma coisa importante, até para os crentes. Todo mundo quer buscar santidade, mas apenas durante as 2 horas de culto. Todo mundo quer buscar santidade no domingo. Todo mundo levanta sua mão no domingo. Todo mundo quer buscar a face de Deus apenas nos domingos. E quando o domingo acaba, fala: Senhor, até domingo. Até quarta-feira no estudo, se der. Se tiver uma oração pequenininha, a gente se vê. A gente deixou de acreditar que santidade é possível. A gente deixou de presenciar obras maravilhosas de Deus. Por que será que nós não temos visto derramamentos do Espírito Santo de Deus? Você já fez essa pergunta? Você já se fez essa pergunta para você mesmo? Por que eu não tenho sido cheio do Espírito? Por que eu vou na igreja, saio da igreja, a mesma coisa? Já se fez essa pergunta? Talvez você deva fazer hoje. Você não tem sido cheio do Espírito por um só motivo. Porque você não quer ser cheio do Espírito. Porque se você quiser ser cheio do Espírito, não há nada que te impeça a não ser você mesmo. Não há nenhum obstáculo no caminho da santidade a não ser o seu pecado, a não ser o seu eu. Uma outra coisa é necessário destacar e que leva à busca da santidade. Isso precisa se destacar. O que é que motiva alguém a buscar a santidade? O que motiva você a buscar a face de Deus? Pode responder, irmão? O que motiva você? Qual é a motivação do seu coração para buscar a santidade? As motivações, elas podem ser variadas, como reconhecimento humano, como aplausos humanos. Quantas vezes nós vivemos isso? Quantas vezes? Quantas vezes nós vemos pessoas, enxergamos pessoas que aparentavam ser pessoas sobrenaturais, pessoas super espirituais, mas que por trás não tinha nada disso. Buscavam santificação apenas por buscar, para mostrar para os outros, para revelar para os outros o quão ele era especial, o quão ele era sobrenatural, o quão ele era espiritual. Eu já vi vários desses irmãos. Vários desses irmãos que quando colocavam, queriam mostrar que eram santos, a carteirinha da santidade estava aqui, ó. E as pessoas que se julgavam mais santas, por trás, eram as piores. É ou não é verdade? No culto, era uma falação de línguas, todo mundo falando em língua, todo mundo, sabe, orando, todo mundo fervoroso enquanto o forró passava. Porque tem gente que só começava a pular se tiver forró, não é? Porque você está cantando, Jesus, vem aqui, os crentes estão assim, ó, em alguns lugares por aí. Aí você começa, eu vou sapatear, eu vou... Aí todo mundo começa. Você ligou a tomada. Pôs o forró, você liga a tomada por aí. Aí todo mundo vira uma santificação do nada. Todo mundo começa a rodar, começa aquela coisa. Você falou, ué, o que aconteceu que eu não vi? O poder do forró. Agora, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Por que, você já reparou? Por que quando tira, acaba na hora a santidade? Por que as pessoas precisam de paliativos? As pessoas precisam de paliativos. Sabe por que essas coisas não aconteciam nos tempos atrás, nos séculos passados? Porque nos séculos passados eles não precisavam de paliativos. Eles só tinham um objetivo, que era buscar a face de Deus. Quem já ouviu falar de Dwight Lyman Moody?
Moody foi um evangelista que levou mais de 500 mil pessoas aos pés de Jesus. Um dia ele chegou na igreja dele, ele pregava e pregava bem e tudo mais, mas ele se sentia um pouco vazio. E quando ele chegou na igreja, tinha uma senhora que sempre ficava olhando para ele bem séria. Ele falava, o que essa senhora tem contra mim, né? E um dia, a mulher estava esperando ele embaixo do altar. E quando ele passou por ela, ela falou, pastor, eu estou orando para você ser cheio do Espírito Santo. Aí ele olhou para ela e falou, como assim, irmã? Você está orando para eu ser cheio do Espírito Santo? Eu estou orando para que o poder do Espírito venha sobre você. Ele falou, não, irmã. Ele falou, não ore por mim, ore pelas pessoas. Ore pela igreja, não ore por mim. Eu estou bem. Ela falou, não, pastor, eu estou orando. E aí ele foi para casa e ele passou alguns dias incomodado com isso. Falou, ele começou a notar, realmente, eu prego, eu criei, Moody foi que criou a escola dominical, levou mais de centenas de crianças para Jesus. Ele fundou um monte de escola, fundou um monte de igreja, mas ele ainda se sentia vazio. Ele ainda se sentia, sabe, sem aquela... Faltava alguma coisa. Um dia ele estava caminhando nas ruas de Nova York e ele, no meio da rua, começou a falar, Espírito Santo, bem que o Senhor poderia me encher. Eu confesso, eu estou vazio. Eu estou frio. Eu quero o que a irmã falou que eu preciso. Se o Senhor puder me encher, eu darei toda a minha vida. Eu já tenho dado, mas eu darei muito mais. Eu darei toda a minha vida, todos os meus dias para Ti. Naquele dia, o Espírito de Deus veio sobre Moody. Ele andando na rua. Sabe o que aconteceu com ele? A presença de Deus veio tão forte sobre ele que ele saiu correndo. Ele saiu correndo nas ruas de Nova York, um monte de gente. Ele saiu correndo, ele correu, até chegar na sua casa. Até chegar na casa de um amigo que morava perto. Ele pediu para entrar, pediu para usar o quarto dele. E o amigo, não entendendo nada, abriu o quarto, ele entrou com tudo, fechou o quarto e ficou orando lá por horas. E o amigo dele ouviu o Moody orando e falou, Senhor, retira a tua mão de mim, porque senão eu morro. Porque a presença de Deus veio tão forte sobre ele. Meus irmãos, nós olhamos tudo isso e falamos, uau, que legal. Que legal que o Espírito de Deus veio sobre Moody, que legal que o Espírito de Deus veio sobre várias pessoas. Mas a pergunta é, isso é para mim? Isso é para você? A resposta é sim. Mas nós precisamos buscar a face dele. Nós precisamos deixar de amar o pecado. Nós precisamos gastar tempo na presença dele. Renunciar àquilo que tira mais o nosso tempo. O processo da santidade, ele é contínuo. É contínuo. Eu devo me aproximar mais de Deus. A própria Bíblia diz isso em Tiago. Achegai-vos a Deus, e Deus se achegará a nós. Nós devemos nos achegar ao Senhor. Será que nós temos nos achegado ao Senhor? Será que nós temos nos achegado a Cristo de verdade? As motivações do nosso coração faz toda a diferença. Toda. Qual era a motivação de Davi, por exemplo, em buscar santidade, em buscar a face de Deus? Salmo 63, verso 1, Davi diz o seguinte: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco de todo o coração. Eu te busco de todo o coração, minha alma tem sede de Ti, todo o meu corpo anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Salmo 119, verso 58 diz: eu busco o Teu favor de todo o coração, tem misericórdia de mim como prometeste. Você vai ver que a motivação de Davi, ele sempre vai usar essa expressão de
todo o coração. O que isso significa? Que a motivação de Davi é o amor. É o amor. Talvez você nunca buscou o Senhor de uma forma profunda, porque falta amor no seu coração por Ele. Porque se você não ama o Senhor, simples, você não vai querer gastar tempo com Ele. Se você não ama Jesus, você não vai querer orar. Você não vai querer santificar. Por quê? Porque não é uma coisa que, sabe, move o seu coração. Quantos casais nós temos aqui, ó? Você lembra na época de namoro? Você lembra na época de namoro? Você fazia tudo para ver a pessoa. Tudo. Tudo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Olha o Luiz aqui, ó. O Luiz vem lá de Itaquera, que é encostadinho o Acre. Encostadinho. Para ver a namorada. Você lembra, Tiago, no tempo de namoro? Você lembra? Sempre rolava um esforço a mais, não era? Sempre tinha uma coisa a mais. Tem cara que até poema escrevia. Até poema escrevia. Sabe? Historinhas de amor. Grudava corações. Mas depois de um tempo, isso mudou. Meus irmãos, a motivação do nosso coração para buscar a Deus deve ser o nosso amor por Ele. Se você não amar Jesus, simples, você não vai buscar Ele. Você não vai buscar a face dEle. Você não vai orar. Talvez você esteja aqui e eu quero falar com você e te dar uma palavra hoje. Não saia daqui como você tem saído. Eu estou falando aqui com pessoas que eu sei quem é. Não saia daqui como você tem saído durante todos os cultos. Deus te deu uma oportunidade hoje para você reconhecer e dizer para Ele que está faltando amor no seu coração por Ele. E se você reconhecer hoje isso, hoje mesmo Deus pode mudar a sua vida. Hoje mesmo Deus pode mover o seu coração em direção a Ele. Hoje mesmo Deus pode derramar torrentes do seu amor sobre o seu coração. Hoje mesmo você pode sair daqui tão apaixonado por Ele, que Ele vai ser o tesouro mais precioso para você. A motivação de Davi era o amor. A motivação correta da santidade deve sempre partir de um coração que anseia, que deseja o Senhor. Qual é o mandamento mais importante que Jesus disse? Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas, e aí ele acrescenta de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a nossa força. Hoje você precisa fazer essa pergunta. Será que eu tenho amado Jesus? Será que eu tenho amado Jesus como o tesouro mais precioso para mim? Quem lembra da parábola do tesouro? Um homem está andando pelo campo, ele encontra um tesouro e o que ele faz? Ele vende todo o campo apenas por causa do tesouro. Sabe o que Jesus está dizendo isso? Sabe por que Jesus fala essa parábola? Para informar. Para que nós entendamos que Ele deveria ser o tesouro mais importante, o tesouro mais precioso. Aquele homem vende o campo todo por causa do tesouro. E é por isso que eu fiz aquela pergunta no começo para você. Você deixaria hoje tudo por Jesus? Você deixaria tudo por Ele? Tudo, tudo. Faz as contas. Tudo que você conquistou até hoje, com o seu suor, com a sua força de vontade, você deixaria tudo isso pelo Senhor?
amar a Deus acima de todas as coisas. Hoje aqui, irmãos, você precisa fazer uma escolha, você precisa fazer uma reflexão. Hoje aqui mesmo. Você precisa tomar uma decisão hoje. Se você vai buscar a face do Senhor como se nada mais importasse, ou se você vai continuar vivendo a sua vida para você mesmo. Você vai buscar o Senhor acima de tudo, porque não tem ninguém que não ame a Deus profundamente, que não busque a face dele. Não tem ninguém. Se você ama a Deus, você busca a face dele. Se você ama o Senhor, você busca a santidade. Você busca santificar a sua vida. O fim principal da santidade não é a santidade, como eu disse. Tem gente que acha que é. Eu vou buscar a santidade para quê? Apenas para ser mais santo. Mas não existe santidade sem Cristo. Você precisa buscar Cristo. Nós não buscamos santidade pela santidade. Enquanto nós buscamos a Deus, nós buscamos santidade. Enquanto nós amamos a Deus acima de tudo, nós buscamos santidade. E qual é o fim principal de tudo isso? É a glória de Deus. Deus é glorificado quando nós buscamos a face dele. Deus é glorificado quando nós deixamos tudo por ele. Deus é glorificado quando nós gastamos tempo na presença dele. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos. Só assim nós andaremos em santidade. Só assim. Eu lembro que um dia eu ouvi alguém dizendo sobre isso, pregando sobre isso. E eu estava no lugar. E eu voltei para minha casa tão nervoso comigo mesmo, tão triste comigo mesmo. Porque eu olhei para mim e vi um bom obreiro. Eu vi um bom obreiro. Alguém que chegava antes do culto, saía depois que todo mundo, perguntava para o pastor se estava precisando de alguma coisa, fechava a porta, fazia o culto, fazia louvor, no que precisava eu estava ali, mas quando eu olhei para o meu coração, eu vi que faltava aquilo que o pregador estava dizendo. Faltava aquela motivação, eu fazia apenas por fazer. Eu fazia porque eu sei que era certo fazer. Mas eu não fazia porque amava Jesus. E a partir daquele momento, a minha vida toda mudou. A minha oração mudou. A minha vida de oração mudou. Por quê? Porque eu passei a buscar a Deus. Eu passei a buscar a face dele, não as coisas. A minha motivação mudou a fazer as coisas. Por quê? Porque eu amava Jesus. Como eu amo hoje. Você precisa tomar essa decisão. Há muitos obstáculos que precisam ser vencidos para que nós andemos em santidade. Vamos falar sobre alguns obstáculos. Inércia. Outro obstáculo, preguiça. Preguiça espiritual. A preguiça te atrapalha. Você tem preguiça de orar. Tem preguiça de ler a palavra. Você é daqueles que faz uma oração instantânea, tipo miojo. Você é daquele que dobra o seu joelho e ora um pouquinho quando fala assim, não, acho que não está adiantando nada, vou dormir. Ou você é daquele que nem ora, quando está na cama ali, fala, Senhor, obrigado, boa noite. A preguiça tem atrapalhado muita gente. Muita gente. Preguiça de orar. Preguiça de buscar a Deus. Não faz sentido nós estarmos aqui domingo pós domingo, se nós não estamos buscando a face de Deus, meus irmãos. Pastor, não precisa ouvir isso. Você precisa sim, é por isso que você está ouvindo. Você precisa ouvir isso.
Você precisa ser confrontado. Outra coisa que é um obstáculo na santidade, má administração do tempo. Má administração do tempo. A desculpa do século 21 é qual? Não tenho tempo. Ô irmão, vamos fazer... Não tenho tempo. Irmão, você tem que orar, buscar a face de Deus. Eu não tenho tempo. Estou na correria, estou correndo, não posso parar. Estou ali, estou correndo, se eu parar, acabou. Meus irmãos, por que você acha que Deus fez as coisas em 6 dias e no 7º ele descansou? Se Deus, que é Deus, descansou. Quem é você, criatura? Quem é você que acha que não precisa de descanso? E o melhor, o seu descanso é Ele. O seu descanso é Cristo. Má administração do tempo. Tem um monte de gente que diz que não tem tempo para orar. Irmãos, eu estou falando de coisa que é verdade. Eu já falei com irmãos da igreja, falei, irmão, eu preciso disso daqui, vamos. Irmão, não posso. E ao mesmo tempo você entra no Face e está vendo lá um irmão postando um monte de coisa, um monte de meme. Um monte de meme, só meme, descendo. Eu falei, rapaz, não é a mesma pessoa que diz que está sem tempo? E como é que consegue? A pior desculpa, irmão, do século 21 é essa. Não tenho tempo. Se você tem tempo para ficar subindo o Facebook durante 3 horas, se você tem tempo para isso, você tem tempo para orar. O seu problema é que você prefere isso do que oração. O seu problema é que você prefere gastar o seu tempo em coisas banais do que com Deus. Esse é o seu problema. Enquanto você não reconhecer isso, isso não vai mudar. Enquanto você não dizer, sim, eu tenho um problema e vou fazer, isso não vai melhorar. Você precisa tomar uma decisão hoje. Não é algo que vem e desce sobre você do nada. Não cai do céu. Santidade não cai do céu. Vida de oração não cai do céu. Santificação não cai do céu. Nós devemos cavar. Nós devemos buscar o Senhor. Buscar Ele como se nada mais importasse. Indiferença também é uma coisa que é um obstáculo para a santidade. Que tem de gente indiferente. Sabe o que é indiferença? É aquele tal do não ligo. Tô nem aí. Quem lembra? Tô nem aí. É isso aí. Isso é indiferença. O mundo acabando. Pessoas sem Cristo. Pessoas morrendo todo dia no pecado. E um monte de cristão dentro da igreja falando, não estou nem aí. Eu vou viver a minha vida para mim mesmo. Não ora, não intercede, não geme, não chora. Não chora porque não tem lágrimas no olho, não tem lágrimas no coração. O coração está seco, porque a vida está seca. Meu irmão, minha irmã, aqui hoje, não deixe o fogo apagar do seu coração. Não deixe. Não deixe que a chama se apague. Não perca a fome, não perca a sede de Deus. Não perca o desejo de estar perto dEle. Se você está ouvindo tudo isso e está no seu coração dizendo, eu quero isso para mim, eu preciso disso para mim. Isso é um sinal de que Deus pode mudar a sua vida e vai mudar a sua vida. Mas você não pode ouvir tudo isso daqui e sair indiferente para a sua vida. Para continuar sendo o mesmo cristão apático, que ninguém sabe que é cristão, nem a sua família sabe que é cristão. Deus nos chamou para mover o mundo.
Deus nos chamou para virar esse mundo de ponta cabeça. Deus nos chamou para fazer a diferença onde a gente for, onde a gente pisar. O que Deus não pode fazer com um homem totalmente cheio dele. O que Deus não pode fazer com um homem completamente cheio dele. Quando eu falo homem, eu estou falando de mulher também. Não perca, meus irmãos, não perca o desejo. Caso você esteja aqui hoje, esteja prostrado que eu digo no modo figurado. Caso você esteja aqui hoje prostrado, talvez você não esteja vencendo como antes, vencendo o pecado como antes, você tem sido vencido e vencido e vencido e vencido. Talvez você não esteja desejando a Deus como antes, não esteja orando como antes. Talvez o seu altar esteja em cinzas. Quero que você saiba que Jesus está aqui. E Ele pode acender uma chama no seu coração hoje que nunca mais se apagará. Nunca mais. Ele pode fazer isso hoje. Mas Deus não derrama pérola aos porcos. Deus não se manifesta em lugar que Ele não é desejado. Deus não derrama do seu espírito na onde não há desejo por Ele. A Bíblia diz: o fogo arderá continuamente no altar. Você crê que isso pode acontecer com você? Eu creio. Eu creio, irmãos. Eu tenho orado por isso. Eu tenho orado pela igreja. E a minha maior tristeza não é algumas cadeiras vazias. Minha maior tristeza, às vezes, não é ver alguns irmãos que vivem faltando. Sabe qual é a minha maior tristeza? É ver uma igreja apática. Uma igreja que entregou as armas. Só está vivendo. Quer dizer, está sobrevivendo. Porque isso não é vida. Deixou de acreditar que Deus pode fazer coisas grandes. Deixou de desejar a Deus, passou a desejar todas as outras coisas. Isso entristece o nosso coração. Você tem duas escolhas para fazer aqui hoje. Continuar vivendo no raso do cristianismo, viver indiferente, viver de modo relaxado, ignorando todas as promessas que Deus fez para você. Tudo que Deus te prometeu. Ou reconhecer hoje que perdeu, por um momento, a unção de Deus sobre você. Que perdeu, por um momento, a presença de Deus. Que perdeu, por um momento, o desejo profundo pelo poder dele sobre você. Por que você precisa do poder de Deus? Você precisa do poder de Deus para viver a vida cristã. Sem o poder de Deus, nós perdemos, nós somos derrotados. Esse culto pode ser um divisor de águas na sua vida. Mas isso vai depender de você. Vai depender do seu desejo. Vai depender do seu coração. Vai depender do quanto você deseja estar nele e o quanto você deseja que ele esteja em você. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Amém, irmãos? Sabe?
enquanto eu pregava sobre isso, eu via nos olhos de muitos irmãos o desejo por isso. Mas eu também via nos olhos de muitos irmãos. Você que sabe. Faça a sua escolha hoje. Não fique achando que a culpa é de Deus. A culpa é nossa. Se nós não estamos vivendo da forma que Deus nos chamou para viver, a culpa é nossa. Não é de Deus. Ele pode mudar o rumo da nossa vida hoje, mas depende de nós. Depende do nosso desejo. Depende do quão nós estamos dispostos a isso. Você está disponível, irmão, para Deus? Você está disponível para Deus? Está disponível para Deus, irmão? Deixa eu te dizer uma coisa: dinheiro, sucesso, felicidade aqui, glamour, estabilidade financeira, são fontes que cessam. Uma hora ou outra. São fontes que simplesmente cessam. Quando você nunca está preparado, mas apenas Jesus é a fonte inesgotável. Se você beber de Jesus, você nunca mais terá sede. Se você beber da fonte dele, nunca mais você vai ter sede. Nunca mais. Cristo é melhor do que todas as outras coisas. Cristo é melhor do que a vida, o salmista diz. O teu amor, Senhor, é melhor do que a vida. O teu amor é melhor do que tudo. Em Jesus nós estamos completos. Todas essas coisas são boas, porém Cristo é melhor. Qual é a sua prioridade para 2020? Você já traçou a sua prioridade? Vai ser viver mais do mesmo? Que nós sejamos santos. Que nós sejamos o que Ele nos chamou para ser. Comece hoje. Comece hoje a entregar a sua vida como você nunca entregou. Jesus purificará o seu coração. Jesus purificará a sua igreja. A Bíblia diz que Cristo vai vir para uma noiva, não para uma viúva. O que Ele espera é que essa noiva esteja com as suas vestes brancas. Já foi em algum casamento em que a noiva está com vestido todo sujo? Não. O vestido é branco porque aponta para a pureza. A igreja, por mais imperfeita que é, deve estar com as suas vestes brancas, buscando santidade. E a nossa fé ao mundo é tão loucura que o sangue carmesim, vermelho carmesim de Jesus, torna as nossas vestes mais alvas do que a neve. Mais alvas do que a neve. Tem uma história, uma mulher estudava o livro de Malaquias. Quando ela chegou no capítulo 3, ela se deparou com um assunto no qual ela não entendeu aquele verso que diz: assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Ela não entendeu isso. Esse verso deixou ela intrigada. Ela não conseguiu entender, né? E ela falou: eu preciso de uma luz, vou conversar com alguém que entende. Uma delas, porém, ofereceu para tentar descobrir como se realizava o processo de refinamento da prata. Ela falou: eu vou entender como isso funciona. Até a próxima reunião. Ela entrou em contato com ourives. Quem já ouviu falar? Um ourives. Ela entrou em contato com ourives e marcou horário com ele. Não disse nada do motivo sobre a sua curiosidade. Mas ainda assim ela conseguiu convencer o ourives a deixar ela assistir como que era o processo de purificação da prata. Ela conseguiu, convencer o homem de deixar ela assistir. O homem colocou um pedaço de metal sobre o fogo e aqueceu. Explicou que no processo de refinamento devia se manter a prata no meio do fogo, onde as chamas eram mais quentes, de forma que a queimar todas as impurezas daquele metal. Ela perguntou se era verdade que ele tinha que
se sentar em frente ao fogo enquanto a prata estivesse sendo refinada? E o ourives respondeu que sim, ele tinha que ficar olhando o tempo todo para a prata, para evitar que ela fosse destruída pelo fogo. A mulher então perguntou: como você sabe que a prata já está purificada? Qual é o momento exato que você olha para ter a certeza que a prata está purificada? O ourives respondeu: isso é fácil. Ele respondeu: o momento exato que eu vejo que a prata está purificada é quando eu vejo a minha imagem nela. Nós estaremos purificados, estaremos santos diante de Deus quando Cristo vê a sua imagem em nós. Nós precisamos ser como Cristo. Nós precisamos andar em santidade. Isaías capítulo 1, verso 18 diz: venham, vamos resolver esse assunto, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Amém? Baseado nesse texto, nós vamos ler. Nós vamos orar, desculpa. Nós vamos buscar a face dele. Você pode aproveitar esse momento, irmão. Ninguém vai olhar para você, ninguém vai ouvir a sua oração. Você pode aproveitar esse momento para entregar o seu coração para ele. Para reconhecer que você precisa mais dele. Para reconhecer que você não é o mesmo. Para reconhecer que aquela pessoa que ele salvou aquele dia não é a mesma hoje. Que você não tem o mesmo coração de adorador que tinha. Que você não tem a mesma unção que estava sobre você. Feche os seus olhos. Você pode dizer para ele essa noite: